Algas. As algas são seres vivos eucariontes. Todas as suas células têm núcleo organizado, mas são seres também fotoautotróficos. São seres capazes de realizar a fotossíntese na presença de luz. Onde eu posso encontrar as algas? Em ambientes aquáticos. E quando eu falo no terrestre, nós temos que lembrar da associação das algas aos fungos, formando os líquens. Porém, é óbvio que os líquens vão se desenvolver em regiões praticamente inóspitas, não é isso? Por quê? Porque as algas, elas precisam de umidade e os fungos se desenvolvem onde tem a umidade. E, por outro lado, as algas fazendo a fotossíntese, elas liberam para os fungos a matéria orgânica. Portanto, as algas são seres vivos que podem ser unicelulares ou multicelulares, mas são seres vivos que não têm tecidos organizados, né? Não tem uma organização tissular, não tem os seus órgãos verdadeiros, são ainda classificadas como os nossos vegetais inferiores. Porém, as algas multicelulares, como nós podemos observar aqui nessas imagens, elas têm, muitos filamentos, né? E que dá ao seu corpo esse aspecto de talo. As algas, elas podem ser encontradas em suspensão, que são os fitoplânctons, ou as algas podem ser encontradas fixas num substrato, no fundo dos mares, nas rochas, e são chamadas de fitobentos. Porém, as algas, elas apresentam uma parede celular, e esta parede celular é de proteção e, obviamente, essa parede celular nem sempre vai ser somente de celulose, às vezes vai ser uma parede celular de sílica. Porém, as algas são fontes importantes porque elas produzem a matéria orgânica, elas nutrem direta ou indiretamente os seres vivos que vivem naquele local, dentro do rio ou dentro de um mar. E a água, por exemplo, para as algas, ela é necessária, porque elas ficam muitas vezes flutuando dentro da água, então seria um meio de suporte. E os nutrientes que as algas necessitam, os minerais, são retirados da água por difusão. E mesmo que elas eliminam depois o gás carbônico, também vai se dar por difusão do interior das células das algas para o meio externo. As algas são importantes também para o nosso planeta pela grande quantidade de oxigênio que é liberado para o nosso planeta. Então eu deixei aqui para vocês uma tira que diz assim: depois de tanta fotossíntese, de tanta produtividade, depois de tanto produzir oxigênio para o planeta, e a Amazônia, que é o pulmão do mundo, né? As algas é que liberam 70% do oxigênio utilizado no planeta. Bem, muitas algas apresentam essas bolsas assim, olha, que contém o quê? Um gás. Então isso aqui ajuda durante a sua flutuação e que são chamados de pneumatocisto. E as algas conseguem fazer a fotossíntese devido aos cloroplastos presentes e também dispõem de vários pigmentos, vários tipos de clorofila A, B, C, D, E, podendo ser encontrada nas algas verdes, nas algas pardas, né? Em todas as algas praticamente. E temos algas também que dispõem desses pigmentos, que são os carotenos e a xantofila, que é o pigmento amarelo. Algumas algas também que dispõem do pigmento vermelho, e muitas são cianobactérias também, pigmento vermelho e pigmento azul. O pigmento vermelho é chamado de ficoeritrina e o azul a ficocianina, que se classificam como ficobilinas. Bem, ao estudar as algas, nós temos que falar de uma das classes de algas, que é a crisófita. Estas algas crisófitas são conhecidas como algas douradas.
São algas encontradas em água doce ou mesmo em meio marinho. Elas ou ficam na superfície, são as algas planctônicas, dispõem de pigmentos como clorofilas, como os carotenoides, né? E essas algas também podem apresentar, muitas delas, a fucoxantina, porém tem na sua parede celular a matéria celulose, e elas podem produzir óleos, né, e os crisolaminarinas, que são tipos de açúcares como fonte de reserva. Muitas dessas algas são unicelulares e elas são móveis, se movimentam dentro da água, porém ela tem esse seu aspecto dourado, né, devido ao tipo de pigmentos como os carotenoides que estão presentes nessas algas. Já as algas que pertencem à classe das clorófitas são as algas verdes. São também algas encontradas no ambiente aquático. Elas podem ser unicelulares, elas podem ser pluricelulares. Essas algas, como nós podemos observar aqui na imagem, elas apresentam os seus aspectos, né, bastante diversificado, tem uma grande quantidade, ou seja, há uma diversificação. Os pigmentos presentes nessas algas verdes, sim, há clorofila, mas dispõe dos carotenos, das xantofilas também, e são algas que fazem a fotossíntese e que armazenam substâncias de reserva como o amido. Porém, essas algas verdes, elas têm na parede celular a substância, o polissacarídeo celulose. E muitas dessas algas também apresentam um depósito formado à base de carbonato de cálcio, que fica no seu interior. Já as algas que são da classe das diatomáceas, chamadas de bacilariófitas, estas algas, elas têm na sua parede celular pectinas ou a sílica, e aí forma essa camada, né? Ela fica mais grossa mesmo. Porém, essas algas, elas conseguem armazenar os produtos da sua fotossíntese. Após elas produzirem as moléculas de glicose, elas conseguem armazenar. E essas moléculas, ou seja, essas substâncias de reserva, podem ficar sob forma de polissacarídeos de açúcar ou lipídios nessas algas. E estas algas também apresentam os pigmentos de clorofila e os carotenoides. Porém, essas algas caracteriza a presença dessas carapaças, né, as frústulas que são formadas, e estas algas elas não têm cílios e nem flagelos, porém para sua locomoção deslizam-se sobre secreções. Já as algas da classe Pyrrhophycia, que são as dinoflageladas, como essa Ceration, essa Noctiluca, essas algas elas são marinhas e elas apresentam uma parede celular muito rígida, que é a celulose ou chamada dilórica. Porém, essas algas elas se desenvolvem num determinado local, liberando uma toxina, né? Olha, elas são as responsáveis pela maré vermelha, e essas algas são muito nocivas. Quando pessoas ingerem esse tipo de água, elas podem apresentar diarreia, problemas cardiovasculares, problemas respiratórios. Tanto é que quando nós tivemos lá, né, em Minas, aquele caso dos rios que tiveram seus peixes todos mortos, foi devido ao desenvolvimento dessa maré vermelha. Então ela mata todos os seres vivos. Porém, essas algas, elas também reservam óleo, né, e reservam amido. E embora nós falamos sobre algas vermelhas, elas também apresentam clorofila, a C, os carotenoides, as piridinas e as xantofilas. Então, esse gênero chamado de Gonialax, ela produz toxina. E essa toxina ela age sobre o sistema nervoso, porém nos organismos, ou seja, os seres vivos que são ainda encontrados nessa água onde está ocorrendo a formação dessa maré vermelha, eles vão ficando acumulados nos organismos dos seres vivos, que é o efeito cumulativo, e acaba eliminando todos os seres vivos daquele local. Já as algas pardas
são chamadas de feófitas ou feofícias. São algas também multicelulares, elas têm essa coloração marrom devido à fucoxantina, mas elas dispõem dos pigmentos de clorofila. Percebe? Independente do pigmento da alga, a clorofila está presente, por isso que elas são fotossintetizantes. Algumas algas elas podem chegar a ter 60 metros de comprimentos, como essas macrocistes aqui, que são essas algas pardas. E essas algas elas se fixam no substrato e elas têm essas bolsinhas de ar, né? Tanto é que quando a gente aperta essas bolsinhas, dá a impressão que elas se dá um estourinho. Por quê? Porque elas têm esse carbonato de cálcio nas suas paredes celulares. Mas são algas que também vão reservar óleo e a laminária, que é a laminarina, né? Que é um polissacarídeo. As algas, de modo geral, reservam açúcares, que são os polissacarídeos, ou podem reservar o óleo. Já essas rodófitas são as algas vermelhas, tá certo, gente? Nós falamos lá atrás das algas pirrófitas, tá? Que provocam a maré vermelha. Muito cuidado para não achar que alga vermelha vai provocar a maré vermelha. Essas algas são multicelulares, não têm raiz, caule e folha, então elas também são talófitas. Elas ocupam as regiões mais profundas, né? Elas absorvem para a fotossíntese mais a luz azul. E essas algas, que são os nossos vegetais inferiores, também dispõem do pigmento amarelo, que é a xantofila, e das ficocianina, que é o pigmento azulado. Nas paredes das suas células vamos encontrar a celulose, porém essas paredes ainda são rígidas, e essas algas elas podem também estar produzindo o agar, que é utilizado como meio de cultura, e as carraginas, tá? Muito utilizadas aí para fazer também as gelatinas, tá certo? Olha, então, produção de gelatinas, as algas que são utilizadas para o alimento, para fazer o sushi da vida. Já as algas euglenófitas ou as euglenoides, essas algas são unicelulares e o que chama atenção é que elas têm esse flagelo. Então elas vivem livremente, elas podem ser encontradas também em água doce. E esses tipos de algas elas vão se desenvolver em lugares que disponham de muito nutriente orgânico. Algumas dessas algas euglenófitas, elas, se tem a luz, elas realizam a fotossíntese. Se não tem a luz, elas realizam a fermentação, ou seja, ela faz uso da respiração celular aeróbica. Então, elas vão poder, na verdade, se comportar como seres autotróficos ou como seres heterotróficos. Utilizar o nutriente já pré-produzido, essas heterotróficas, né, que é uma característica dos heterotróficos. Utiliza a matéria orgânica fazendo a respiração ou a fermentação. E os seres autotróficos são aqueles que fazem a fotossíntese. Temos que ter muito cuidado que às vezes quando vai se estudar o reino, por exemplo, protista, lá o filo dos protozoários, cita a euglena, mas a euglena não que ela seja um protozoário, ela é uma alga, podendo ser autotrófica e heterotrófica, certo? Por quê? Porque ela tem os seus cloroplastos, então ela consegue fazer a fotossíntese. Então ela dispõe da clorofila, dos carotenos, das xantofilas, que são os pigmentos, e ainda reserva os paramilos, né, como substância de reserva. E quando essa alga está num ambiente inóspito, ela pode se encistar. Bem, se falando em algas, nós temos que estudar o seu ciclo. Existem algumas algas que são apenas unicelulares, como essa alga aqui, que é a Ulotrix. Então, essa alga, em todas as suas células, o seu núcleo é haploide. Mas ela consegue se reproduzir e originar outras algas. Como assim? Se o organismo é todo haploide, por mitose, essa célula vai formar gametas. Esses gametas vão sofrer a fecundação e origina o quê? Um zigoto.
Esse zigoto, ele vai sofrer uma meiose zigótica e vai se dividir em células haploides que depois irão se desenvolver no novo organismo haploide. Então, o ciclo haplôntico lembrando, o organismo é haploide. Se ele é haploide, ele tem que formar gametas como? Por mitose. Esses gametas vão se fundir, origina um zigoto. O zigoto, ele vai sofrer a meiose. E por meiose origina o que? Células haploides que vão se desenvolver num organismo haploide. Então aqui está a alga com as suas células haploides, formou seus gametas, os gametas se fundem, formam um zigoto que depois que sofre a meiose origina novamente um organismo haploide. Então falamos de um ciclo haplôntico. Já num ciclo diplobiontico ou diplôntico, que as algas também podem apresentar, então nós temos um organismo que é o diploide, como essa alga aqui, que é a acetabulária. Se ela é diploide, ela vai poder sofrer meiose para formar gametas. Então os gametas foram formados por meiose. Esses gametas vão se fundir, então ocorre uma fecundação e origina um zigoto. O zigoto, esse zigoto, ele é fruto da fecundação de gametas haploides, masculino e feminino, então forma uma célula diploide. Esta célula diploide, ela vai sofrer mitose e se desenvolver no novo organismo diploide. Gente, esse ciclo é bem parecido com o nosso, né? Nós somos organismos diploides, que no interior, então, lá das nossas gônadas, as nossas células são formadas por meiose, as células germinativas, que seria os óvulos, os gametas masculinos, né? No nosso caso, o espermatozoide. E esses nossos gametas, ao se fundirem, formam um zigoto. E o nosso zigoto vai sofrer mitose e vai se desenvolver no novo organismo. Então, essa alga acetabulária, ela está representando aqui o ciclo diplobiontico, ou seja, diplôntico. Mas é comum encontrar nas algas e nos vegetais superiores o ciclo haplodiplobiontico. O que é o ciclo haplodiplobiontico? Um organismo haploide origina o diploide e o diploide origina o haploide. Esse organismo haploide é o gametófito. O organismo diploide é o esporófito. Vejamos, este gametófito, ele é haploide, então por mitose ele origina gametas. Os gametas, tanto o gameta masculino quanto feminino, se fundem, formando um zigoto. Este zigoto é 2N, ele é diploide. Então este zigoto, ele vai se dividindo, ele fica adulto. E esse organismo adulto 2N, que é chamado de esporófito, pode agora sofrer a meiose e originar os esporos. Esses esporos serão liberados na água. Eles vão germinar, vão se desenvolver num organismo adulto, que é o gametófito. Lembrando que o gametófito é a parte da planta, é a da alga, que é a geração haploide, que vai originar por mitose gametas. Os gametas se fundem, origina o zigoto. O zigoto desenvolve e origina o esporófito, que é a parte da água, da alga ou a parte da planta, que é o esporófito, é a geração 2N. Essa geração 2N, portanto, pode sofrer a meiose e originar os esporos. Os esporos vão germinar e originar o organismo gametófito. Sendo assim, um gametófito origina um esporófito e o esporófito origina o gametófito. Então, esse ciclo haplodiplobionte, nós podemos observar uma geração haploide, esporo é haploide, o organismo gametófito é haploide e o gameta é haploide. Esse organismo haploide que originou gametas, se esses gametas se fundirem, ele vai originar quem? O zigoto. O zigoto chega à fase adulta, ele vai originar quem? Os esporos por meiose. Mas o zigoto é a geração diploide e o esporófito é a geração diploide.
Sendo assim, um gametófito origina esporófito e o esporófito origina o gametófito. Transferindo esse ciclo esquemático para esta outra imagem, então nós temos aqui a alga, esta é a alga, vamos dizer, esta alga, a uva, ela vai poder, por meiose, originar os esporos. Então, este é o gametófito, é a geração 2N, que por meiose forma os esporos. Esses esporos, por mitose, eles se desenvolvem num gametófito, que é a geração haploide. Esta geração haploide, que é o gametófito, origina gametas por mitose. Esses gametas originados por mitose vão se fundir e vão originar o quê? O novo esporófito. Tá? Então, também nesse ciclo, a gente pode observar aqui, olha, a geração gametofítica, que é a geração haploide, então ela tem 13 cromossomos. Essa geração gametofítica, por mitose, ela vai originar o que? Os gametas. Se é por mitose, os gametas terão o mesmo número de cromossomo que esses gametófitos. Esses gametas vão se fundir, 13 do masculino mais 13 do feminino, vão ficar 26 cromossomos, que originando assim o zigoto. Esse zigoto, mitoticamente, ele vai se desenvolver, formar o esporófito, que é a geração adulta, esse esporófito aqui. E esse esporófito, por meiose, vai originar novos esporos. Estes esporos se desenvolvem num gametófito. Então, o gametófito origina o esporófito e o esporófito origina o gametófito. Este é o ciclo haplodiplobiôntico encontrado nas algas. Mas as algas também podem apresentar uma reprodução assexuada. Ou seja, por divisão binária, como nós estamos vendo aqui, a euglena se dividindo. Por fragmentação, cada fragmento aqui dessa alga vai originar um novo indivíduo. E por esporulação, quando forma o que? Esses esporos. Olha, nós temos aqui uma alga, que ela é haploide, e ela deu origem a esporos. E os esporos se desenvolveram num novo organismo haploide. Então, inclusive essas esporulações acontecem quando elas se encontram em ambientes inóspitos. Porém, então, para fechar aqui, a reprodução das algas pode acontecer de forma assexuada ou sexuada, onde há produção de gametas. Mas quando os gametas das algas são iguais, então nós falamos que ocorre uma isogamia. Porém, os gametas das algas podem ser um menor e um maior. Esse menor, aqui, por exemplo, vamos dizer assim, o feminino, né? O maior o feminino e o menor o masculino. Então, eles também têm flagelos. Então, são diferentes os gametas, percebe? Então, o gameta masculino menor, o gameta feminino maior e aqui os flagelos. Então, aqui acontece uma heterogamia. Os gametas são diferentes. Os gametas iguais. E a oogamia é quando eu tenho um gameta que é bem diferente desse, por exemplo, o masculino, ele tem flagelos. Ele é móvel. E o feminino, ele não dispõe de flagelos. Seria, digamos assim, imóveis, né? Então é uma oogamia. Porém, as algas também podem se reproduzir por conjugação. Como por conjugação? Então, algumas algas aqui, elas vão apresentar aqui essas estruturas filamentosas e num determinado ponto aqui, elas podem formar tipo uma ponte citoplasmática entre elas, né? Olha, essas células vão se diferenciar em gametas masculinos e eles atravessam por uma ponte, por exemplo, essa daqui está da azul, está passando para cá. Então, é como se este fosse os gametas masculinos, tá? E aqui, então, esse outro filamento passa a ser o quê? Onde seria o gameta feminino. Aí vai ocorrer uma fusão
desses gametas, né, formando o zigotinho, e aí eles vão se dividindo, né, e originando novos filamentos dessa alga. Então, a conjugação, gente, aqui é porque os próprios filamentos da água, da alga, que se parearam, formou entre eles uma ponte citoplasmática, onde um dos pedacinhos da alga, do filamento, se comportou como feminino e o outro masculino. Quem que é o masculino? O que foi transferido. Então, se essa aqui recebeu, que é a parte que está em rosa, passa a ser a parte feminina, ou seja, o receptor. Esse aqui, ó, o masculino, seria o doador. E aí, quando ocorre a junção desses gametas, que a gente diz que ocorreu a fecundação, vai surgir o zigoto. Esse zigotinho ele vai se desprender dessa alga e ele vai se multiplicar, originando novos filamentos, né? Que isso é muito característico da alga Espirogyra. Então, conjugação, conjugou, uniu dois pedacinhos das algas, certinho? E estamos, aqui dá para observar melhor a transferência do material genético dessa doadora, e essa é a receptora. O material genético dentro desse compartimento, eles se fundem, forma o zigotinho, esse já se desprende do corpo dessa alga mãe e vai por meiose, olha só, né? Ele vai formar novos esporos depois e vai continuar o seu desenvolvimento. Terminar o programa.